Eu canto sempre feliz, porque Cristo me salvou. Na cidade, no sertão, tenho paz interior. O mundo deixei de lado, porque é só ilusão. Vou seguindo a Jesus Cristo, sou eleito, sou cristão. Eu vou sorrindo, eu vou cantando, às vezes choro, não desanimo, servindo a Cristo com gratidão, pois brevemente entraremos em Sião. Oh, quão bom e quão suave é estar em união, aqui no Rio Araguaia, neste pedaço de chão, obtendo cada dia mais do amor fraternal, que da estatura perfeita é o último degrau. Eu vou sorrindo, eu vou cantando, às vezes choro, não desanimo, servindo a Cristo com gratidão, pois brevemente entraremos em Sião. A cada ano que passa, desejamos retornar. Muitas curas, maravilhas, vemos Deus realizar. Somos um pequeno povo, valentes de Davi, porque o Senhor Jesus Cristo faz a diferença aqui. Eu vou sorrindo, eu vou cantando, às vezes choro, não desanimo, servindo a Cristo com gratidão, pois brevemente entraremos em Sião. Olhando para esse povo reunidos nesse lugar, eu penso naquele dia que juntos vamos ficar, morar em uma cidade com ruas de ouro e cristal, subindo arrebatamento ao nosso alvo principal. Eu vou sorrindo, eu vou cantando, às vezes choro, não desanimo, servindo a Cristo com
vou sorrindo, eu vou cantando. Às vezes choro, não desanimo, servindo a Cristo com gratidão, pois brevemente entraremos em Sião. Amém. Aleluia, glória ao Senhor. Jesus Cristo disse que na casa do Pai havia muitas moradas. Amém, aleluia. E que ele ia preparar um lugar para os seus filhinhos, para os seus seguidores, aleluia. e havia de voltar para os levar para esse lugar. Amém, Prezado telespectador, paz seja convosco. amém, aleluia. Fala-vos em direto o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries, Assembleia de Deus, situada no estado de Norte Carolina, nos Estados Unidos da América, e com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo louvor, a honra, a glória e a adoração Amém. que somente Deus é digno De de receber, receber. yes. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, pois vamos ministrar o noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Amém, aleluia. Toma atenção às notícias deste dia. E queremos desejar um bem-vindo a cada coração, a cada seguidor deste programa. Muito obrigado pela vossa vinda e que Deus ricamente vos abençoe. E tanto quanto for Aleluia. possível, vos pedimos que compartilhem com o vosso próximo as mensagens que ministramos, pois estamos vivendo num tempo muito difícil que nos mostra que são dias do fim. A guerra na Ucrânia, da invasão da Rússia, está deixando muita gente morta, muito soldado morto, muita cidade destruída, e tudo isto, deixe-me dizer, que Jesus falou em João 10 e verso 10. É proveniente de Satanás. Ele disse que o ladrão vem para matar, destruir e roubar. Yes. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Oremos por aqueles corações que na Ucrânia estão sofrendo. E agora a minha esposa vai dar umas palavrinhas e vai orar ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. É um privilégio, querido irmão e irmã e amigos, de estar convosco no vosso lar, Amém. ou onde vocês estiverem, glória ao nome do Senhor, para podermos ter comunhão, aleluia, com a palavra do Senhor e com Louvado todos seja vós, Deus. glória ao nome do Senhor, pois a palavra do Senhor é uma bênção, ela vos quer abençoar neste Amém. dia, glória ao nome do Senhor, ela sempre vem com um propósito de Deus, é abençoar as nossas almas, encorajar-nos, ajudar-nos, aleluia, porque Louvado estes seja dias Deus. são dias difíceis, Yes. mas o Senhor prometeu estar conosco e ajudar-nos todos os dias, aleluia, Amém. e nós queremos que Ele está conosco até a consumação dos Amém. séculos, aleluia, por isso nós o louvamos, nós o adoramos, nós o exaltamos, aleluia, queremos agradecer, aleluia, o vosso amor, compartilhem como o meu marido já pediu, porque esta é uma maneira de você também fazer algo para o Senhor, Amém. e um dia você vai receber o galardão, glória ao nome do Senhor, porque não são só os mentos pastores que pregam, você também pode, aleluia, com a sua participação, fazer com que a mensagem chegue a Amém. outros, Amém. glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que Deus abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na tua presença com um Louvado propósito seja apenas de dar a glória e o louvor e a adoração ao teu Yes, nome, Lord. de exaltar a tua pessoa santa e Glória a bendita, Deus. aquele que é Rei, aquele que é Senhor, Amém. aquele que é o
nosso melhor amigo, aleluia, Graças a que é Deus. o nosso Paizinho querido, que nos remiu com o seu precioso sangue, Amém. Senhor Jesus, na cruz do Calvário. E estamos aguardando a tua vinda, Senhor, porque queremos que ela vai ser breve, meu Glória. Senhor. Estamos vivendo dias bem difíceis sobre a Glória a terra. Jesus. Senhor, dias que precedem a tua vinda. É. Senhor, ajuda a tua igreja a estar firme e fiel, Amém. aleluia, em ti, Senhor, Amém. porque tu estás para vir buscar os fiéis. Yes. Os infiéis vão ser deixados de fora, Yes. mas os fiéis, o trigo, tu o vais recolher no teu celeiro. Amém. Glória ao teu grande nome. Abençoa o teu servo na exposição da tua santa palavra. Amém. Dá-lhe graça para o fazer, aleluia. Abençoa os nossos ouvintes, Senhor. Amém. Dá-lhes um coração temente ao teu grande nome, Amém. que eles possam ouvir e guardar aquilo que ouvem, Senhor. Amém. Porque, Senhor, este é o passaporte para a eternidade. Ah, É a glória a tua Deus. palavra, aleluia, que nos transporta da morte para a vida. Graças a Bendito Deus. seja o teu nome. Lembra-te da Ucrânia, Amém. daquele povo em sofrimento. Yes, Meu Lord. Deus, tem Compadece-te. grande misericórdia. Yes, Lord. Senhor, põe um termo a tudo isto, Amém, meu Senhor. Senhor. Nós te pedimos, Pai querido, e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E amém. E hoje nós vamos continuar este noticiário do céu e vamos ler a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 9, verso 27 e verso 28. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez aos que esperam para a salvação. E nós vamos trazer a nota de entrada do nosso noticiário. Assim diz a palavra do Senhor. Mensagem bíblica. O destino da alma após a morte. Tenho para mim que a maior preocupação que deve haver em cada um de nós, enquanto temos vida, é saber para onde vamos após a morte. Factos são factos, e os bíblicos são os mais importantes. A nossa vida terrena consiste apenas em 70 ou 80 anos, conforme está escrito no Salmo 90, em verso 10. E após a morte vem o juízo, conforme está escrito em Hebreus 9, em verso 27. Após a morte física, cada um de nós vai viver uma vida eterna diferente desta na Terra. Ela não tem fim. E essa vida será vivida num bom ou mau lugar. Lucas 16, 19 a 31. E depende da nossa escolha para onde queremos ir. Ouça esta mensagem para a sua informação. Amém e amém. Além do que vamos meditar, estes dois versos que foram lidos revelam três coisas importantes: a morte do homem, o juízo do homem após a morte e, em terceiro lugar, a volta de Jesus para o arrebatamento da Igreja. A mensagem deste dia, entretanto, consta de 5 aspectos para a meditação. Primeiro, a introdução,
Em segundo lugar, o destino após a morte de cada um de nós. Em terceiro lugar, o estado intermédio dos que partem à eternidade. Em quarto lugar, a volta de Cristo para a ressurreição dos crentes. E em quinto lugar, os crentes também terão o seu julgamento. Mas qual julgamento? Ao estudar este assunto, ele é de capital importância na vida de cada um de nós. Precisamos ter em conta o seguinte, que fora das Santas Escrituras não existe qualquer informação válida que nos assegure qual é o destino do homem após a morte. Só este sagrado livro. As Sagradas Escrituras são as palavras do seu autor, que é Deus, e, portanto, são a verdade sobre qualquer assunto ali narrado. E somente esse autor tem a capacidade de informar com exatidão o que desejamos saber e o que nos está reservado no fim dos nossos dias terrenos. Este assunto é de veras importante. Esta mensagem é baseada na revelação bíblica e o que vamos expor sobre este assunto é o que mais nos vai preocupar enquanto temos o fogo da vida. Infelizmente, muitos não têm o conhecimento por negligência e desprezo da única revelação narrada neste sagrado livro, a qual nos dá respostas sem margem para dúvidas, e as pessoas vivem numa constante dúvida. Não creia em religião ou religiões. Leia a Sagrada Escritura. Leia a Bíblia. Ouça a Bíblia. Estude a Bíblia. Porque esta é a Sagrada Escritura. Este livro sagrado tem toda a informação que você e eu precisamos saber para a nossa vida enquanto temos o fogo da vida. Porque depois de partirmos à eternidade, não há pregação do Evangelho para ouvir. O Evangelho são novas de grande alegria, é o poder de Deus para a salvação, são notícias do céu e nós precisamos de ouvi-las enquanto temos vida. Então, o que vai acontecer após a morte? Também nestes estudos abreviados, eles são apenas a informação do suficiente e não exaustiva. Pois bem, se há algo que não devemos ter dúvidas, é exatamente acerca deste assunto. Saber para onde vamos quando morrermos, porque isto é um assunto para a eternidade. Será isto possível saber? Lembre-se disto, ninguém vem a este mundo com destino marcado, de forma alguma. O fado dos homens e das mulheres não é a palavra de Deus. Cada pessoa faz, segundo as Escrituras, o seu próprio destino. Cada pessoa faz, segundo as Escrituras, o seu próprio destino. Se me buscardes, me achareis. Se me deixardes, eu vos deixarei. Tão fácil como isto, diz a Escritura. Este é o tópico de interesse geral para todos nós e, por essa causa, devemos prestar-lhe também a nossa melhor atenção. E o nosso texto sagrado é de veras muito conhecido no meio do cristianismo bíblico. Mas pergunto, entendemos nós a realidade do texto? A morte de todos nós é a coisa mais certa que há na vida dos viventes. Tudo o que nasce morre. Segundo lugar, o destino que espera cada um de nós. Cada um, conforme foi dito, faz o seu próprio destino. E segundo o nosso texto sagrado, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo, depois disso, o juízo.
são duas coisas, mas muito importantes. Morte e juízo. São coisas que estão escritas para acontecer e para tu e eu aprendermos que o Senhor fala desta forma e que nós devemos aprender o que é que Ele quer dizer com isto. Morte e juízo. Morte a gente deixa de existir na Terra, mas juízo após a morte, pois vamos para um bom lugar ou para um lugar mau. Depende daquilo que a gente escolhe. As Santas Escrituras são o único livro que nos ensina a nossa própria responsabilidade e escolha desse destino. E este é o facto bíblico que cada um de nós tem opção de escolha. Já desde o princípio nos ensina desta forma: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que vos tenho proposto a vida e a morte, bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Deuteronômio 30 e verso 19. Diga, escolhe. Cada um de nós faz o seu destino pela escolha que faz na Sagrada Escritura. O bom ou mau, ou vida ou morte. Deus continua dizendo: escolhe a vida para que vivas. E Jesus disse que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe qual era a boa parte? Ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor. E em 1 João 5, verso 12, afirma: quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ter ou não ter a vida eterna depende de nós e não de Deus. Ele simplesmente a oferece de graça. E tu e eu temos que escolher recebê-la ou rejeitá-la. A opção é nossa. A escolha é nossa. Quem tem Jesus tem essa vida. Quem não tem Jesus não tem essa vida. E quem tem Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz de novo. É por isso que a Igreja dos Redimidos pelo seu sangue na terra é um povo diferente. É um povo que já não pertence mais a este mundo, mas pertence ao mundo de Jesus. Mas por isso também é odiado e perseguido. Mas vale a pena, porque a outra vida que nos espera é na casa do Pai que Jesus nos foi preparar. Então, em primeiro lugar, temos aqui dois assuntos em consideração. O homem morre somente uma vez. Diga a toda a gente que você conhece que este texto sagrado narra que o homem só morre uma vez, que após a morte não vem em macaco, nem em vaca, nem em touro, nem em galinha, nem em coelho, nem qualquer bicho. Só morre uma vez. E em segundo lugar, que depois da morte vem o juízo. Vai imediatamente para o lugar que escolheu de acordo com aquilo que decidiu, ouvir ou não ouvir o que Deus fala. Vejamos o destino após a morte. Acerca do destino existem nas Escrituras dois vocábulos significativos sobre este tema aos quais devemos prestar atenção: destino e destinar. Destino significa o lugar para onde alguém se dirige. E destinar significa escolher o destino ou o lugar para onde desejamos ir. E isso é muito importante, porque no nosso dia-a-dia na Terra modificamos com frequência o nosso tipo de vida e em muitas coisas por nós destinadas, elas são alteradas conforme o que melhor nos parece, digamos, no dia seguinte.
Mas quando chega a morte de alguém, os seus planos para o futuro não podem jamais ser alterados. Já têm que estar planeados com antecedência. Mas esta é a sentença divina que vem desde Gênesis 13, versos 19, onde Deus afirmou a Adão: não se borda do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esta é uma maldição que continua na terra. O homem morre, e morre uma vez. E se não houvesse mais qualquer ensino sobre a morte do homem, então concluiríamos que com a morte tudo acaba como o diabo prega aí por todo o mundo. Não deu ouvidos à pregação do diabo. Com a morte nem tudo acaba, mas tudo começa. Porque começa uma vida eterna, num bom ou num mau lugar. Mas a graça de Deus, porque a graça de Deus se é revelada, ela existe nas Escrituras para alertar o homem que o homem não é só carne. Graças a Deus por isso. O homem não é só carne. O homem, o invólucro de fora, volta para o pó porque dele foi tomado. Mas o homem interior, o de dentro, esse nunca morre. O homem também é uma trindade: corpo, alma e espírito. E Deus exige que o homem que deseja a vida seja santificado no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses 5 e verso 23. O espírito, alma e corpo. E segundo o nosso texto, o homem não só morre fisicamente, mas também vai a juízo. E não é o pó que vai a juízo, mas sim é o espírito ou a alma que sai desse corpo. Este é o ensino sagrado. O homem, desde o princípio, foi por Deus feito alma vivente, porque se parou nele o fogo da vida. Gênesis 2 e verso 27. E esse fogo, o espírito, nunca morre. O homem tem dentro dele esse espírito de vida, isto é, o homem interior, porque cada pessoa são dois homens. Cada mulher são duas mulheres, digamos assim. Há a parte física e a parte espiritual. Portanto, o homem tem dentro dele o espírito de vida proveniente de Deus, e é esse espírito ou essa alma que sai do corpo que vai a juízo. E esse espírito de vida também se encontra escrito em Eclesiastes 12, e verso número 7, que afirma: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Intercalado muitas vezes na Santa Escritura aparece a alma e o espírito, referindo-se ao espírito de vida que existe no homem. Usa dizer-se que contra factos não há argumentos, e quando os factos são bíblicos, eles são puros, não há erros. E para salvar esse homem, o Filho de Deus deu a sua própria vida no Calvário. João 3, 16 e 17 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E em Romanos 8, verso 1, diz que agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquê é que não há condenação alguma? Porque foram salvos pelo Salvador, cujo S é tão grande como deste púlpito até ao céu. Jesus é o único Salvador do mundo. Segundo lugar, o destino de cada um de nós
após a morte, além do que já foi dito, para começar esta parte da mensagem, mencionarei a passagem que Jesus ensinou em Lucas 16, 19 a 31, sobre o rico e Lázaro. Deixe-me dizer que esta passagem bíblica não é nenhuma parábola. É um ensino sagrado daquilo que espera cada coração que parte à eternidade. Nestes dois homens que viveram, um vivia regaladamente, o outro era pobre e chaguento, os seus amigos eram os cães que lhe lambiam as chagas, mas ambos eles partiram. E ali Jesus disse que os ricos tiveram na terra vidas muito diferentes. O rico nada lhe faltava, mas a Lázaro ele vivia pobremente, desejando alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa dos ricos e os cães, como lhe disse, vinham lamber-lhe as chagas. O contraste era muito grande e o mesmo acontecia na vida espiritual desses dois homens. Um era temente a Deus e o outro tinha a riqueza por seu Deus. Nada lhe faltava. Mas quando ele foi achado a sofrer naquele tormento, o Senhor lhe disse que ele já tinha recebido os seus bens em sua vida. Lembre-se disto. Ambos eles morreram e o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Porém o rico foi achado no Hades em tormentos com as chamas. Diga, o rico foi achado no Hades em tormento com as chamas. Portanto, destinos diferentes que escolheram estes dois homens. E esta é a situação que acontece diariamente no mundo. Uns partem para Deus, outros para o sofrimento eterno. À parte disto, várias coisas estão ali reveladas em Lucas 16. Primeiro, vem o pedido do rico buscando alguma água porque estava atormentado naquela chama. Segundo, vemos o pedido do rico ser recusado pelo facto de que ninguém ali poderia levar a água. Haviam dois lugares eternos e um grande abismo entre esses dois lugares. Lázaro no seio de Abraão, desfrutando da misericórdia do Senhor, a alegria de estar uma pessoa com Deus na glória, o outro em sofrimento eterno. E precisava de água. E dizia, manda a Lázaro, pai Abraão, que molhe o dedo na água e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para onde você deseja ir após a morte? Para o lugar do rico, para ser atormentado em chama, ou para o lugar do seio de Abraão, que agora está vazio, e nós vamos falar sobre ele, se Deus quiser. Nós fazemos o nosso próprio destino por aquilo que nós queremos ou descremos deste sagrado livro que estamos meditando. Portanto, o pedido da água foi recusado porque ninguém lá podia levar a água àquele homem em tormentos na chama. Em terceiro lugar, vemos o pedido de misericórdia para que Lázaro fosse à terra pregar aos 5 irmãos deste homem que foi para aquele lugar de sofrimento. Porque ele disse, então manda a Lázaro dizer aos meus 5 irmãos que mudem de vida para que não venham para este lugar de sofrimento. Também esse pedido foi recusado. Em quarto lugar, que também este pedido é recusado, que isso não é possível, pois que avisou que este facto é verdadeiro e puro. Tenham lá Moisés e os profetas que os ouçam. E ele retorquiu dizendo, não, pai Abraão, mas se algum morto fosse ter com eles se arrependeriam. E o Abraão disse, tem lá a palavra de Deus, e eles não creem ainda que um morto ressuscite. De maneira que
Todos nós precisamos de saber destas coisas, o que é que nos espera depois de partirmos à eternidade. Há 2 lugares eternos para onde cada um de nós faz o seu próprio destino. O Hades era constituído de 2 partes. Primeiro, o seio de Abraão, para onde iriam todos os espíritos dos chamados justos do Velho Testamento, ou seja, o paraíso. Em segundo lugar, o Hades, do Hades com chamas de tormento, era o lugar para onde iam todos os que, como o rico, partiam sem Deus, tanto judeus como gentios. E ainda hoje o Hades continua a ser o destino daqueles que morrem sem salvação. Depois da morte vem o juízo, vai imediatamente para aquele lugar de tormento. E estas almas que partem sem salvação, segundo este ensino de Jesus, entram logo em juízo, começam o seu sofrimento contínuo e, quando ressuscitarem na ressurreição da condenação, irão para o lugar do fogo e o enxofre que o Senhor fala em João 5, verso 29, e Apocalipse 20, verso 14 e verso 15. Pergunto, qual é o lugar que estamos escolhendo e fazendo? O texto sagrado adverte-nos que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27. Outro sim, para os crentes, para as pessoas salvas, o ensino sagrado é este. Em Apocalipse 14, verso 13, afirma estas palavras: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Há diferentes destinos, porque se nós servimos o Deus deste mundo, temos um destino. Se servimos a Jesus, temos outro. Portanto, no que respeita aos crentes no Novo Testamento, as coisas também são diferentes. Primeiro, com a ressurreição de Jesus Cristo, o Senhor esvaziou o lugar chamado seio de Abraão, chamado paraíso, e levou consigo para os céus as almas que durante 3 dias Jesus foi pregar o Evangelho e que estavam naquele lugar. No Salmo 68, verso 18, e Efésios 4, 8 e 9, diz que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus foi ao Hades, ao paraíso, anunciar às almas do Velho Testamento. A sua redenção tinha sido feita. Atos 2 e verso 27, pois eles tinham morrido na esperança do Velho Testamento. E 1 Pedro 3 e verso 19. E em 1 Pedro 4 e verso 6 diz: Por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Os teólogos concluem que Jesus não só pregou aos espíritos em prisão do tempo do dilúvio, mas a todos os que no Velho Testamento morreram na esperança. Este é o facto. Jesus disse ao ladrão da cruz, que o reconhecia como Senhor, estas palavras: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Jesus foi ali anunciar a redenção que tinha sido feita na cruz aos mortos em prisão. Terceiro lugar, o estado intermédio dos que partem à eternidade. Onde se encontram as almas dos que morrem? Haverá, além daquilo que já foi dito, algum purgatório ou sono eterno? As tradições religiosas e ditos humanos não são a palavra de Deus. Não creia nas tradições que passa de família para família. Creia neste livro sagrado. Porque o Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe purgatório.
existem dois lugares eternos, conforme temos visto em Lucas 16, e isto foi dito por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o resto é mentira e engano. Por vezes vê-se nas vermas das estradas, pelo menos aqui na América, cruzes e algum ramo de flores ali na verma da estrada, que tradicionalmente alguém ali coloca por ter havido ali um acidente mortal. Mas essas almas que ali morreram não estão no lugar onde morreram, de forma alguma. Por outro lado, os religiosos romanos inventaram um purgatório que não existe e rezam missas pelos defuntos, e isto é outro engano religioso para sustento dos seus mentores, porque, como já foi dito, o rico morreu e foi para o lugar de sofrimento, e Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. Mas também alguns pensam que após a morte as pessoas entram num sono profundo e que estão inconscientes até à volta de Cristo. Será isso verdade? Contudo, isso não é bíblico. Como disse Jesus, as almas dos que partem sabem muito bem onde se encontram. Sabem ou não. Na passagem do rico e de Lázaro, um estava desfrutando do gozo do seio de Abraão. O outro estava atormentado. E sabe o que é que a gente tem que dizer? Ponto final. Louvado seja o nome do Senhor. O facto é que, como Jesus afirmou, tanto o rico como o Lázaro sabiam muito bem aonde estava, um atormentado, o outro consolado. Portanto, as nossas decisões determinam o nosso destino. Estar ou não estar preparado determina esse destino, e as Escrituras têm toda a revelação que precisamos. Quarto lugar, a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos em Jesus. O verso número 28 do nosso texto diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Diga, aparecerá segunda vez. Sem pecado aos que esperam para a salvação. Você espera por Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá. E os dias que estamos atravessando nos informam que estamos vivendo os dias em que Ele se pode manifestar. Segundo a Escritura, Jesus voltará para levar para o céu os que nele esperam para o arrebatamento da Igreja. João 14, 1 a 3, na casa do meu Pai. Há muitos lugares. 1 São Inocêncios 1, verso 10. E nesse dia é o dia da ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 50 a 53. E 1 São Inocêncios 4, verso 13 ao verso 18. O Senhor vem para aqueles que esperam que Ele venha, e vai vir. E vai nos levar para a casa do Pai, transformados à última geração. Transformados que nem a morte a gente prova. Aqueles que estão vivos, nem a morte vão provar, mas serão transformados de material em corpos espirituais. E os que morreram em Cristo, todos eles vão ressuscitar. Entretanto, existem vários lugares no céu para onde vão os servos de Deus quando deixam o seu corpo na terra ao longo do caminho. Do Velho Testamento, como temos dito, as coisas eram diferentes. O paraíso agora está vazio e o Hades continua a receber os pecadores. Mas vejamos ainda dois lugares para onde vão os cristãos
após a morte. Primeiro, Paulo disse: mas temos confiança e desejamos, antes de deixar este corpo, desejamos, fala com o homem interior, desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, verso 8. Diga habitar com o Senhor. É o nosso espírito que sai deste corpo que vai habitar com o Senhor. Em Filipenses 1, verso 23, afirma: mas de ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É muito melhor estar no céu do que na terra, cheio de lágrimas e cheio de graves problemas por este mundo fora. Segundo, desejamos nós saber aonde estão os que partiram como mártires do cristianismo e também da grande tribulação. Eles estão debaixo do altar de Deus. Você leia Apocalipse 6, verso 9 ao verso 11, e Apocalipse 7 e verso 9. Ali estão as almas debaixo do altar e ali estão eles trejando com palmas diante de Deus, diante do trono, porque vieram de grande tribulação. Estes são os lugares não de sono, mas muito melhores, conforme a Bíblia, do que estarem aqui na terra até à ressurreição. Nesse tempo possuiremos corpos espirituais semelhantes ao corpo de Jesus. É aquilo que me espera e é aquilo que espera cada um daqueles que é redimido pelo sangue de Cristo, que faz parte da Igreja de Cristo, etc, etc. 1 Coríntios 15, 42 a 52 e 1 João 3, verso 1 ao verso 3. O nosso corpo espiritual será semelhante ao corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que nos aguarda. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18 afirma que os que em Jesus dormem ou partiram à eternidade, ou sejam os corpos daqueles que morreram em Cristo, como disse, serão ressuscitados em primeiro lugar e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados ao céu. Como disse, nem a morte vão provar. Mas em termos gerais, ao longo da história, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas no tempo do arrebatamento, ali não há mais morte. Nem a morte vão provar, serão transformados. A Bíblia não é só um verso, nem um capítulo, nem um livro. São 66 livros. Quinto lugar, os crentes serão julgados. Diga, os crentes serão julgados. Não para serem condenados, mas para receberem a recompensa. Nas Santas Escrituras, todos os crentes serão julgados, uns de uma forma, outros de outra. Uns para receberem o seu galardão, outros para não receber coisa nenhuma. Será possível que um crente não vai receber coisa alguma? Nesta parte da mensagem, e para finalizar, somente falaremos um pouco do julgamento dos crentes, digamos um pouco extra daquilo que o texto nos mostra. Começarei esta parte com Mateus 16, em verso 27, que diz: porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus santos anjos, e dará a cada um segundo as suas obras. E os crentes serão julgados para receber as coroas, os galardões e a herança que o Senhor lhe tem prometido. Os crentes serão julgados, pelo menos, de três formas. No trabalho, primeiro, a quantidade do trabalho, segundo, a qualidade do trabalho e, em terceiro, a motivação do trabalho que foi feito. O Senhor dará
segundo as suas obras. Primeiro, na quantidade de trabalho que fizeram. Na parábola dos talentos, Jesus disse: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 16 a 23. Segundo lugar, na quantidade do trabalho que fizeram. 1 Coríntios 3, 10 a 15. Diz que há ali 6 qualidades de material com as quais os crentes edificam: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. A Bíblia Sagrada diz que nós estamos construindo um edifício. E quem edifica com os últimos 3 materiais, madeira, feno ou palha, nada receberá, mas os tais serão salvos. Todavia, como pelo fogo, suas obras não resistem à prova de Deus. Terceiro, na motivação com que desempenharam o trabalho. 1 Coríntios 4, 5 fala-nos dos desígnios dos corações, ou seja, os motivos ou intenções. Então temos em 1 Coríntios 3, 10 a 15, temos ali uma séria advertência de cada um dos cristãos que edificam no corpo de Cristo, mas que devemos saber com que material estamos nós edificando, porque ali são exerados esses 6 tipos de material com que as pessoas edificam. Desta feita, a obra de cada um será avaliada pelo teste do fogo. E vai haver muito cristão que vai ficar consolado e herdeiro de Deus, mas vai haver muito cristão que nada receberá. Eu creio estar correto. E ficará muito entristecido neste julgamento. Eu uso dizer que são os pobres do céu. Todavia, esses serão salvos, mas como que pelo fogo, porque esses materiais não resistem ao teste do fogo. Qual é a qualidade do seu trabalho na seara de Deus? Neste julgamento de Deus, os desígnios, os motivos e as intenções de cada coração serão levadas em conta pelo divino juiz. Todos nós, de alguma forma, somos chamados a edificar, mas veja cada um como edifica. Diga consigo mesmo: mas veja cada um como edifica. Diga outra vez para não se esquecer. Mas veja cada um como edifica. Quais são os nossos alvos, nossas intenções? Será a nossa reputação ou a salvação das almas e a glória de Deus? E para ilustração, conta um teólogo americano e deixa um comentário dizendo: eu posso imaginar famosos evangelistas que virão a esse julgamento de Deus e ouvirão estas palavras: vós pregastes, não porque me amáveis, mas porque querias ser famosos. A motivação, o desígnio e a intenção têm em conta perante Deus no seu tribunal. O nome do ministro e a sua fama têm enganado muitos na terra, e estes estarão na base dessa tristeza. Nada receberão. E deixa um exemplo. Tal pastor ficou, fala ele, muito famoso, e chegou a ter a sua foto no Time Magazine como a pessoa do ano. Uma vez por ano, a revista Time, em Nova Iorque, põe a pessoa mais importante que eles classificam. E tal pastor chegou a ter a fotografia no Time Magazine. Quem procura reputação, nome, fama, posição na sociedade, estão enganando-se a si mesmos.
Jesus não tinha qualquer reputação. Era odiado, era aborrecido por pregar a palavra de Deus. E Jesus disse que os seus seguidores, a eles lhe aconteceria o mesmo. João 15, 18 e 19. Será que podemos aprender a lição? Que vida espiritual temos nós? Procuramos nós reputação ou a salvação de almas e glória de Deus? E no julgamento, então, disse este diabo, lhe será dito: tu querias ter a tua foto no Time Magazine, então tens aqui o que é teu. Toma a tua foto e retira-te. Jesus retribuirá conforme as nossas intenções e motivações. As Escrituras dizem que cada um receberá segundo a sua obra e o seu motivo. Uns pregam a Cristo por inveja e porfia, outros de boa mente. Filipenses 1 e verso 15. Os ministros das 7 igrejas no Apocalipse capítulo 2 e 3 são um bom ensino de Jesus sobre este assunto. E eu termino com estas palavras do texto. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Qual é a nossa situação? É você uma pessoa salva? Tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro no céu? Ou tem pontos de interrogação na sua vida e quando partir não sabe para onde vai? Hoje é o seu dia. Jesus pagou o preço da sua e da minha redenção com a sua morte na cruz. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1 e verso 29. Tira para aquele que nele crê, não para descrente. Tira para aquele que nele crê. Se for esse o caso, que não é uma pessoa salva, ora comigo e diga: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido que Jesus veio a este mundo salvar os pecadores e deu a sua vida por nós no Calvário. E eu sou um pecador destituído e precisado da tua misericórdia. Eu quero ser uma pessoa salva e redimida pelo sangue de Jesus e me arrependo do meu pecado e aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. E rogo a Deus que o seu precioso sangue me limpe de todo o pecado. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida do Cordeiro, porque eu confesso com a minha língua e creio com o meu coração de que Jesus Cristo é Deus revelado em carne, que Ele é o Filho de Deus, que veio a este mundo dar a sua vida pelos pecadores e que Deus Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Eu confesso isto, creio nisto e proclamo isto. Pai Santo, tem misericórdia de mim e perdoa-me e salva-me. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Se você com sinceridade repetiu estas palavras, você é uma pessoa perdoada. Agora, localmente precisa de numa igreja onde se ministra um novo nascimento espiritual, dar publicamente o seu coração a Jesus e segui-lo o resto dos seus dias. Que Deus o abençoe e até 2 a 8 dias, se Deus o permitir. Amém e amém. Thank you.